Bom dia, meus irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui compartilhando com vocês a palavra dele e saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Dizer que estou com muita saudade, continuo, com muita saudade, mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos esperar nele o momento certo de nos encontrarmos pessoalmente, para cultuarmos juntos. E eu louvo a Deus por essa oportunidade e eu quero compartilhar com vocês a passagem de Lucas 17, do versículo 11 até o 19. Então acompanhem comigo. E o texto diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10 leprosos, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É um texto bem conhecido. Eu creio que todos que estão ouvindo esse vídeo já ouviram desse texto, já tiveram a oportunidade de ouvir, de ler, de aplicar na sua vida. E esse texto, ele fala de 10 leprosos. E desse texto a gente pode tirar várias, mas eu vou tirar só 3. 3 palavras no qual pode fazer diferença na nossa vida. E uma delas é a fé. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio com um propósito. Um propósito, primeiramente, o maior deles é a salvação. Mas para ele chegar à salvação, ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha que falar, ele tinha que pregar do evangelho, ele tinha que falar do amor de Deus. E ele tinha que fazer algo. E ele não perdeu tempo. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele andou, ele cumpriu a missão no qual ele foi designado a estar aqui. E Deus preparou o momento no qual ele teve a oportunidade de estar ali com aqueles leprosos. O lugar no qual esses leprosos nem imaginavam que Jesus poderia passar ali. Mas um dia eles ficaram sabendo que Jesus ia passar. E eles tiveram fé, eles acreditaram que Jesus era Deus e que Jesus podia fazer algo diferente na vida deles. E aí eles foram ao encontro de Jesus. E era uma situação no qual eles não poderiam encostar. Eles estavam com a doença que se eles se aproximassem de alguém, chegasse perto de alguém, tivesse algum contato, essa outra pessoa poderia se contaminar, e eles tinham consciência disso. E aí eles falaram, imagino que eles deveriam ter perguntado: como eu vou fazer para estar com Jesus? Eu sei que ele pode resolver a nossa situação. E aí eles foram ao encontro de Jesus, e mesmo à distância, eles chegaram em Jesus e falou, chegou perto dele e pediu para que Jesus, mestre, tenha compaixão de nós, para que Jesus tivesse compaixão deles. Porque Jesus conhecia o coração deles. Jesus conhecia tudo que eles estavam passando.
Jesus sabia da necessidade deles. E eles de longe eles clamaram. E Jesus falou para eles assim: vá até o sacerdote. Eles poderiam pensar assim: o sacerdote? Por quê? O sacerdote era um tipo de pessoa, naquela época, que dava o aval para eles voltar à sociedade. Eles iam analisar o estado de saúde deles. É como se fosse um médico hoje, né? Que a gente vai lá consultar e ele vai ver como é que está a situação. Olha, vamos nos colocar na situação que estamos vivendo hoje. A gente está passando aí por essa pandemia aí, e quando a gente está contaminado com o vírus, a gente tem que estar isolado, né? E para a gente voltar para a sociedade, a gente tem que receber um atestado médico para dizer que a gente está liberado, que o vírus não está mais no nosso corpo e a gente está liberado, pode voltar de novo para a sociedade, voltar a fazer as nossas atividades normais. E eles também estavam nessa situação. E o sacerdote era um tipo de pessoa que agia como médico, olhava, então sim, vocês estão curados. Mas como eles iam chegar no sacerdote com o corpo todo cheio de ferida e falar o que para o sacerdote? Mas mesmo assim, eles continuaram acreditando em Deus, porque se Deus mandou, eles foram. Então aí ele passou da fé para obediência. Eles obedeceram. Eles acreditaram que só Deus podia fazer isso por eles e eles obedeceram, foram até o sacerdote, assim como Jesus pediu, não foi? Vá até o sacerdote. E aí eles foram. No caminho, antes de chegar ao sacerdote, eles começaram a perceber que o corpo deles, aquela ferida, estavam sendo curadas, estavam sendo tratadas, estavam se limpando. Aí eles viram aquilo e ficaram maravilhados, né? Um deles, ao perceber, voltou para agradecer a Deus, a Jesus. Voltou para agradecer a Jesus. Olha só, ele teve fé, ele obedeceu. E agora a palavra mais importante, ele agradeceu. Mais importante porque é essa que eu quero focar mais no agradecimento, embora todas essas são importantes, a fé, a obediência e agora o agradecimento. Eram nove os que foram, eram 10 os que foram curados, mas 9 não tiveram a atitude de agradecer. Somente um voltou para agradecer a Deus. E esse era samaritano, era estrangeiro. E Jesus olhou para ele e falou assim: onde estão os 9? Né? Não foram 9, não foram 10 que foram curados, só você voltou? Onde estão os 9? Né? E aí, esse outro não teve respostas para Jesus. Mas o importante é que ele fez a parte dele, o que ele sentiu no coração de fazer. Ele reconheceu que tudo o que estava acontecendo na vida dele foi por permissão de Deus. E aí ele agradeceu a Deus. E o mais importante, o que ele conseguiu com a fé, com a obediência e com a gratidão, ele conseguiu a salvação. Ele não foi só curado o físico, ele foi curado a alma também. Olha só, Jesus fala aqui no versículo 19, e disse-lhe: levanta-te, a tua fé te salvou. Te salvou da enfermidade? Também, mas te salvou da morte eterna. Te deu a salvação eterna. Olha só que coisa boa. E trazendo para a nossa vida hoje, nós muitas vezes vivemos dessa forma. Deus tem nos abençoado tanto, em todos os sentidos, em
todo tempo, a cada segundo da nossa vida. E poucas vezes, ou muitas vezes nenhuma, a gente para agradecer. Olha só, muitas vezes a gente age como os 9 que saíram felizes porque tinham sido curados, mas não voltou para o Senhor da graça, o abençoador. Não voltou para o abençoador. E uma das coisas que a gente pouco percebe e que a gente deve valorizar muito e que estamos valorizando nesses últimos tempos é uma coisa pequena que a gente necessita dela a todo tempo, a todo instante da nossa vida, e a gente hoje está valorizando, mas poucas vezes estamos agradecendo, que é a respiração, né, que é o ar. Quantos estão aí em leito de hospital precisando de respirador? E estão lá dando valor num aparelho mecânico. Quantos estão em casa se escondendo, se isolando, com medo de passar por essa situação, guardando os seus, com medo de passar por essa situação? Quantos estão na enfermidade psicológica, sofrendo emocionalmente, com medo da incerteza do que virá, do que vem acontecer, o que será de agora em diante, como será a nossa vida, em todos os sentidos, físico, material, espiritual, estamos sendo abalados. Mas muitas vezes isso é falta de fé. Precisamos trabalhar mais a nossa fé, acreditar que Deus está conosco todo o tempo. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio para todos. Então ele aproveitava toda e qualquer situação. Ele esteve ali com aqueles leprosos e ele está com cada um de nós. Olha só. Então nós podemos exercitar a nossa fé, acreditar que Deus está conosco. Está com aqueles que estão nos hospitais, com aqueles que estão na linha de frente, está com aqueles que estão em casa, está com aqueles que de alguma forma precisa trabalhar, precisa fazer algo e não pode ficar em casa. Ele está com todos nós devemos acreditar. E quando a gente acredita nisso, nós estamos exercitando a nossa fé, porque Ele pode curar o nosso físico, Ele pode curar o nosso emocional, mas principalmente a nossa alma, que é o mais importante. E obedecer, será que estamos realmente sendo obedientes a Deus? Será que estamos fazendo o que realmente Deus quer que façamos? Isso é um momento para nós analisarmos. O que Deus quer de mim diante de tudo isso que eu estou vivendo, que o mundo está vivendo? O que Deus quer de mim? O que eu tenho feito? Deus está pedindo algo para a gente. Deus está clamando que façamos algo. E muitas vezes a gente não entende. Não entende por quê? Porque muitas vezes Deus está o tempo todo perto da gente. Isso é o certo. Mas muitas vezes nós estamos distante dele. Então, como que eu vou ouvir alguém se eu estou distante dele? É preciso que eu me aproxime dele. Foi assim que os leprosos fizeram. Mesmo eles não podendo chegar perto, mas eles chegaram a uma distância no qual Jesus ouvia ele. Ouviram eles. Olha só. Então, muitas vezes precisa isso. É saber o que Deus quer para mim, o que eu tenho que fazer. Qual é a parte que me cabe fazer diante a tudo isso que eu estou vivendo, que o mundo está vivendo, que a humanidade está vivendo, sofrendo? Então é para a gente analisar e pensar. Senhor, fala comigo. Eu quero ser obediente ao Senhor, quero fazer a tua vontade diante a tudo isso que estava acontecendo. Eu não quero viver neurótica, com medo,
de tudo que está acontecendo. Eu quero entrar na batalha, quero ser vencedor e eu quero agir, quero fazer a tua vontade. Isso é obedecer. Então nós vimos a fé, acreditar que Deus está conosco. Nós ouvimos que devemos obedecer porque Deus tem planos na nossa vida e é preciso que a gente faça a vontade dele, tentar entender qual é a vontade dele, mas para isso é preciso que eu me achegue a ele, que eu esteja perto dele. E eu vou estar perto dele através da oração, através da palavra, de uma vida de comunhão com o Pai. E a próxima é a gratidão. Eu tenho que estar com meu coração todo o tempo agradecido a Deus, independente da circunstância, independente de tudo que estou passando, de toda e qualquer situação, eu tenho que agradecer a Deus. E a palavra nos fala isso. Sedes grato, agradeça a Deus. E será que nós estamos agradecendo? Às vezes nas nossas orações a gente pede, clama, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor cura, Senhor tem misericórdia de fulano, Senhor tem misericórdia de tal família. Mas será que eu estou tirando maior parte das minhas orações para agradecer a Deus? Senhor, obrigado porque o Senhor está comigo. Obrigado porque o Senhor tem me protegido, tem protegido a minha família, tem suprido as nossas necessidades em tudo. Não é? E é isso que Deus quer. Foi isso que ele sentiu falta dos 9. Foi isso que ele sentiu falta dos 9 que não vieram agradecer. E no mundo são quantos? São milhares e milhares e milhares de pessoas que não está tendo o coração agradecido. Às vezes se contaminou, já foi curado. Às vezes nem se contaminou, às vezes o vírus passou por perto de muitos ali e eles foram protegidos. E o coração está agradecido pelos cuidados de Deus, pelo livramento que Deus tem dado? É isso que Deus quer. Gratidão, gratidão, reconhecer o que Deus pode fazer, porque Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus onisciente porque Ele sabe de todas as coisas. Onipresente porque Ele está em todos os lugares. E onipotente porque Ele pode todas as coisas. Então tudo que venha nos acontecer é por permissão dEle. Se é de bom ou de ruim, Ele permitiu. Ele tem propósito na nossa vida através de tudo isso. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Diante a tudo isso que nós estamos vivendo, enfrentando, tem muita coisa boa que a gente pode tirar disso daí. Muitas coisas boas. E às vezes a gente está conseguindo enxergar somente as coisas ruins. A que nos entristece, que adoece a nossa alma, a nossa mente, não é?